entre um gole e outro falo de você. E entre um gole e outro choro por você. E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer. Baixo, mas então a última informação é que o doutor Rafael, lá de Tumbiara, queria saber o nome dele, e a última informação é que se tiver tudo bem, na realidade o Pedro pode ser transferido entre 8 e meio-dia para São Paulo amanhã, é isso, né? Está tudo preparado, Datena, inclusive todo o trabalho, o esquema, logística para sair daqui do hospital, chegar no aeroporto de Goiânia. O avião também já está equipado, passou por uma verificação, não uma vistoria, né, mas uma verificação pela médica, a doutora Ludmila, que é da UTI, daí do Hospital Sírio-Libanês, e ela apenas pediu para acrescentar alguns detalhes, mas está tudo certo, Datena. Bom, o Baixo, como eu disse, esteve em Tumbiara e conta o que ele viu lá, do local em que aconteceu o acidente com o Pedro, na tela. Pedro e o primo Tiago se apresentaram na noite do dia 19 de abril em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Amor, eu não aguento essa solidão, está fazendo frio no meu coração. Pedro saiu cedo, sozinho, e pegou o rumo de Goiânia, onde mora com a mulher e a filha de 11 meses. Estamos no município mineiro de Tupaciguara. Pedro já tinha percorrido cerca de 100 quilômetros, passava das 6 horas da manhã. Neste ponto da rodovia, por algum motivo, ele perdeu o controle do veículo, mudou de faixa, cruzou o canteiro lateral e foi ribanceira abaixo. Assim que o carro passou pelo barranco, ele capotou algumas vezes. Estilhaços por todos os lados aqui embaixo. Só depois de cerca de 50 metros, o carro parou. O que as pessoas acreditam é que Pedro ficou dentro do veículo, Datena, porque tem uma marca vermelha na cintura dele, o que seria do cinto de segurança. Mesmo ainda desacordado, ele conseguiu sair do veículo, desatar o cinto e cair para fora do carro. Só que como ele já sofreu uma hemorragia interna, não teve forças para procurar ajuda. Para a sorte de Pedro, apesar de ser um local escondido, um funcionário público que passava na rodovia viu a poeira levantar quando o carro saiu do asfalto. Iridon Martins então foi até o carro, não viu ninguém. Encontrou o jovem dentro de uma vala feita pela água da chuva. Tentou conversar com o cantor, mas ele não respondia. Mas sentiu que Pedro estava vivo, mantinha os batimentos. O funcionário público então chamou ajuda e em poucos minutos o SAMU chegou. Olha, Márcio, o local que nós vimos ali realmente é uma reta, ele ou desviou de algum bicho que passou ali no meio do caminho, o Latino pode com o Lafon dar até a imagem aí, ou então ele dormiu, né? Porque estava cansado. Tá? Agora, que horas aconteceu esse acidente? Porque foi um milagre ter alguém passando ali, exatamente naquele local, presenciar, porque caiu numa ribanceira, seria difícil ter avistado a estrada, né? Que horas aconteceu esse acidente? E uma sorte terrível, o rapaz está passando ali, não, Márcio? Pois é, Datena, foi um pouco antes das 7 horas da manhã de sexta-feira, do dia 20 de abril. Isso porque algumas pessoas relatam que passaram lá por volta das 6h30, não tinham visto nada, não tinha acontecido nada. A possibilidade, Datena, de um animal ter cruzado à frente do veículo dele, a possibilidade dele também ter cochilado ao volante, por enquanto não há, assim, nenhum vestígio de que tenha tido um acidente, tem envolvimento de um outro veículo. Isso não há vestígio nenhum, Datena. Olha, a gente não viu o Leonardo chegando até agora no hospital. Obviamente que ele está extenuado, cansado, mas deve estar acompanhando tudo e acompanhou boas notícias hoje. Acompanhou ótimas notícias. Deve estar preparando, inclusive, a vinda do filho aqui para São Paulo. E que ele tenha a força necessária para enfrentar mais essa situação difícil na vida dele. O sujeito é uma rocha. Além de ser um cantor excepcional, é uma rocha como ser humano. Já o sofrimento do Leonardo, quando ele perdeu o seu irmão, né, que via todo dia, estava toda hora com ele, é um negócio fora do comum, né, Márcio? É verdade, Datena, não fomos informados ainda, né, porque o Leonardo não esteve hoje, né, não sabemos de como está esse trabalho, né, de saber se o Tiago vem um dia, ele vem um outro, mas ele recebe as informações o tempo todo, muito provavelmente, durante a transferência, ele deve acompanhar tudo de perto, Datena. Eu não sei se dá tempo do Vladimir colocar, mas nessa entrevista que eu fiz para o Coração do Brasil,
com o Leonardo. Ele fala até de um acidente, não sei se vai dar tempo de chegar nesse ponto da entrevista também, mas ele fala da perda do irmão, tá? Então parece que nesse exato momento aí, Deus vai dar uma forcinha para o nosso querido Leonardo, porque o primeiro baque já foi muito grande quando ele perdeu o Leandro. Quem é que está comigo na linha, por gentileza, Vladimir? Iridon. É o funcionário o rapaz que achou o carro ali do Pedrinho. Iridon, você está me ouvindo bem, Iridon? Estou sim, Datena. Iridon, você faz o quê? Pequena chácara no município de Araporã e trabalho na prefeitura de Potiguara. O Márcio parece que quer fazer uma pergunta para você. Não sei se o Márcio quer fazer uma pergunta para o Iridon. Não, ele está conversando com o pessoal do link aqui. Estou vendo o Márcio falar, estou pensando que ele quer fazer uma pergunta para o Iridon. Como é que você viu, presenciou o acidente, no momento do acidente, ou passou pouco tempo depois, enfim? Porque você salvou a vida do rapaz. Se você não passa ali, tem inclusive as imagens para colocar aí, tá? É uma ribanceira ali. Se você não passa ali, o Pedro teria morrido com certeza. Você viu o acidente na hora? Com o carro, eu vi quando o carro perdeu, desceu no giranceira, e aí virou muita poeira e eu consegui chegar no momento, eu e outro carreteiro que ia logo à frente também, nós paramos e deparamos com o carro vazio e ele estava estendido a uns 10. Ok, Iridon, parabéns que você salvou a vida do rapaz, viu? Você foi mais um dos heróis aí que atuaram aí. Obrigado, muito obrigado. Olha, o Márcio Campos conversou com o médico Rafael Jacó, que socorreu o cantor Pedro, e, na verdade, esse cara também foi um dos principais responsáveis pelo Pedro estar vivo, porque a primeira intervenção cirúrgica dele foi salvadora. Vamos ver na tela. Ao chegar no Hospital Municipal de Itumbiara, o cantor sertanejo passou por vários exames. A tomografia indicou muito sangue na região do abdômen, sobre o baço. Que ele sofreu um politraumatismo, né? E não foi apenas o trauma abdominal, foram vários traumatismos, o craniano, o torácico, o abdominal e o ortopédico. Então, isso torna o caso dele um caso mais grave devido a esse número de lesões. Datena, este é o médico Rafael Jacó, o qual a Edcuri se referia. Ele tem 28 anos de idade, está formado há 4 anos e tem 2 anos de experiência em cirurgia. É claro que ele também já tem os 2 anos de residência médica. Doutor, o senhor já tinha pego um paciente na situação do Pedro? Na verdade, sim. Já é um caso de politraumatismo com trauma abdominal, que é um caso relativamente comum para a nossa rotina de cirurgião. Rafael Jacó garante que tudo o que precisava ser feito para garantir a vida de Pedro, ele fez. Quando a gente entrou para realizar a cirurgia, o que foi detectado é que ele tinha uma ruptura das artérias, dos vasos que irrigam o intestino no mesentério, né? E esses coágulos, como eram muito sangue, muito coágulo, esses coágulos caíram sobre o baço e sobre outras estruturas, o que dificultou a visualização da tomografia, dando essa falsa impressão que era o baço que havia rompido, mas a lesão se localizava em outro órgão, no caso o intestino. Dr. Rafael ressalta ainda o trabalho dos médicos do SAMU, que resgataram Pedro às margens da rodovia. De toda a equipe até hoje conduzir o caso é muito importante, mas eu vejo assim 2 pontos que foram determinantes para ele estar vivo até agora, que foi o atendimento precoce pela equipe do SAMU, que atendeu o Pedro na beirada da rodovia, efetuou uma intubação precoce, garantiu uma via respiratória, evitou que ele aspirasse mais quantidade que um pouco ele já havia aspirado no momento em que a equipe do SAMU chegou, né? E já iniciou o tratamento com a reposição volêmica, soro, né, para poder compensar esse sangue que ele havia perdido e levou ele no hospital. Conseguiu trazer ele até o hospital ainda com vida e em condições de ser submetido a uma cirurgia. O médico cirurgião, formado há 4 anos na Universidade de Alfenas, em Minas Gerais, garante que grande parte da experiência que já tem veio do trabalho de 2 anos nas equipes de resgate da rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais, e que ficou feliz pelo reconhecimento feito pela assessora de Leonardo, Edcuri. Antes de mais nada, super obrigada. Em nome de toda a família, né? Em nome de toda a família. Na verdade, a gente quer te conhecer. Médico jovem e que foi extremamente corajoso, porque
pegar uma situação dessa e partir para cima daquilo que ele acreditava é uma decisão muito difícil. Sabe, abrir um paciente que estava num estado tão grave, o SAMU deu os primeiros socorros, mas depois ele teve que tomar outra, ele teve que tomar uma decisão. Você já falou com esse médico? Não falei, eu ainda não consegui saber nem o nome dele. Mas assim que der uma calma, eu talvez vá até lá ou eu vou buscar esse médico. Antes de encerrar a entrevista, Rafael deixou uma mensagem para a família do cantor. Eu espero muito que ele se recupere e esse reconhecimento para nós médicos é muito recompensador. Pedro apresentou melhora nas últimas horas, mas continua em coma induzido. A melhora nas últimas 48 horas fez com que os médicos retirassem o equipamento que verifica a pressão intracraniana de Pedro Leonardo. O cantor não teve mais febre e as doses de alguns medicamentos foram reduzidas. Os últimos exames mostraram que o edema no cérebro diminuiu e os pulmões também estão melhores, mas os rins continuam comprometidos, o que levou Pedro a passar por mais uma sessão de hemodiálise com 8 horas de duração. Pedro é mantido em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos, mas com sedação leve. Falei no ouvido dele que o Brasil todo ama ele, como já tinha dito, que eu preciso que ele volte logo, que a luta é dele, que ele vai ter que lutar. Falei da filhinha dele. Nessa hora escorreu uma lágrima no olho dele, brotou uma lágrima no olho dele. Então, assim, qualquer estímulo pra gente, a gente já fica muito feliz. O Thiago entrou com a Mariana, com a irmã do Leonardo, e aí acabou que ele deu uma mexida no braço. A equipe que cuida dele na UTI deste hospital em Goiânia disse que se o quadro não sofrer qualquer alteração, o cantor poderá ser transferido amanhã para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, neste avião alugado pela família. A viagem de Goiânia para a capital paulista dura cerca de 1h30. Esta aeronave está equipada com os aparelhos de UTI que são necessários para fazer o transporte. A maior preocupação dos médicos é manter a pressão do cérebro de Pedro estável durante o voo. Goiânia se situa a 2.500 pés de altitude. Por coincidência, São Paulo também. Então nós vamos procurar manter a pressurização de cabine próximo desses 2.500 pés para que haja o mínimo de influência negativa dentro da pressão intracraniana. O repórter Márcio Campos está em Goiânia e tem novas informações sobre a saúde de Pedro Leonardo. Márcio, o que diz aí o último boletim médico? Boa noite. Boa noite, Boixá. Boa noite a todos. O último boletim médico, que foi divulgado agora há pouco, diz que o cantor Pedro reagiu muito bem a essa nova sessão de hemodiálise, que durou mais do que o previsto, quase 9 horas, e só terminou agora no início da noite. Mas o boletim médico traz uma frase muito importante, Boixá: melhora na resposta motora. Isso significa que Pedro mexeu um dos braços e, de acordo com os médicos, é o cérebro começando a enviar comandos. Diante de todas essas melhoras, a expectativa é de que a transferência do cantor daqui de Goiânia para São Paulo ocorra amanhã entre 8 da manhã e meio-dia. De Goiânia, Márcio Campos. Vamos agora para Goiânia com Rafael Pessina e a última notícia sobre o estado de saúde do Pedro. Boa noite, Rafael. Boa noite, Nelson Rubens. São 8 horas e 8 minutos agora. Falamos ao vivo aqui de Goiânia. E sim, a princípio, Pedro Leonardo irá para São Paulo amanhã, na parte da manhã, entre 8 e meio-dia. A parte da manhã, o período da manhã, é o período que eles estão programando para o Pedro Leonardo ir para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo transferido. Por que eles estão programando isso ainda? Não é uma coisa definitiva. Porque agora, logo após a hemodiálise, que terminou aí no comecinho da noite, ele vai ser submetido, está sendo submetido a vários exames para definir, para saber se está tudo em ordem. Ele só vai com plena segurança para São Paulo. Então, assim, a princípio, se a noite correr tudo bem, se a madrugada der tudo certo, ele vai sim amanhã cedo para São Paulo. Eu tenho aqui em mãos o último boletim médico
que saiu às 5h40 da tarde, saiu às 5h40, que diz que ele encontra-se naquele momento, inclusive agora ele está sedado, sob sedação, está sem febre, a hemodiálise está com uma boa tolerância, ou seja, ele reagiu bem ao tratamento, mas o estado dele, porém, continua sendo grave, com uma melhora da resposta motora. Essa resposta motora, que eles dizem, essa melhora, é que ele já está começando a responder a alguns estímulos. Inclusive o Thiago, que acabou de ir embora, foi embora agora há pouco, há 5 minutos atrás, parceiro dele na dupla Pedro e Thiago, acabou de ir embora e ele contou pra gente que quando ele chegou perto do Pedro, falou com o Pedro mexeu um dos braços, ou seja, ele está respondendo, já está respondendo bem a esses estímulos. Outra coisa curiosa é que hoje, diferente dos outros dias, o cantor Leonardo entrou pelos fundos, não passou aqui pela frente, não conversou com a imprensa, então estamos aguardando, viu, Leonardo? A gente sabe que você, inclusive, assiste a cobertura da Rede TV. Ontem elogiou muito a cobertura durante todo o dia da Rede TV. Se você estiver nos assistindo agora, você que está aqui dentro do hospital, por favor, desce aqui para conversar com a imprensa. Tem a imprensa de todo o Brasil aqui esperando. E nós vamos tentar falar, sim, com o Leonardo. Daqui a pouco a gente vai lá para a Porta dos Fundos também, para ver se a gente consegue falar com o Leonardo. Ele que entrou com o carro direto pelos fundos, certo? Qualquer novidade, informações, eu chamo vocês de novo aí no estúdio, ok? Flávio Noronha.